E aí, galera? Belezinha de novo? Aqui quem vos fala, tio Lição, para dar sequência na nossa aula. Você está acompanhando as videoaulas sobre composição química das células. Falamos sobre os compostos inorgânicos, água e sais minerais. Estamos falando sobre os compostos orgânicos. Já falamos de carboidrato, de lipídio e hoje a gente vai falar das proteínas. Primeiro ponto importante para a gente entender sobre proteína. As proteínas são macromoléculas orgânicas formadas pela união de moléculas menores chamadas de peptídeos ou aminoácidos. Por isso que eu pus a definição aqui para você. Proteína, união de aminoácidos, união de peptídeos. Quando vários aminoácidos se ligam, eu tenho a formação de uma proteína, ok? Você vai falar, Lição, mas vários quantos? A biologia tem as suas convenções e diz 80 ou mais aminoácidos. Se eu tiver 80 ou mais aminoácidos ligados, e perceba que tem proteína muito grande, né? Tem proteína formada por milhares de aminoácidos. 80 ou mais a gente chama de uma proteína. Mas não tem moléculas que são formadas por menos de 80 aminoácidos? Imagine que a molécula tenha 79 aminoácidos. Eu não chamo de proteína? A biologia prefere chamá-la de um oligopeptídeo. Veja que nome bonitinho. Óligo, poucos. Peptídeos, aminoácidos. Oligopeptídeo é o nome mais técnico para uma proteína pequena, para uma molécula formada por menos de 80 aminoácidos, por poucos peptídeos, por poucos aminoácidos. Ok? Esse é o ponto básico, então. Proteína formada pela união de aminoácidos. Se você lembrar da química, você pode pensar num polímero, e a proteína é um polímero natural, porque o pessoal da química considera o polímero como sendo uma molécula grande, formada pela união de moléculas menores que se repetem, que eles chamam de monômeros, né? Então, olha como a proteína é um polímero. Ela é uma macromolécula formada pela união de moléculas menores. Quem são os monômeros que se ligam para formar o polímero proteína? Ele mesmo, os aminoácidos ou peptídeos. Tranquilo? Tá bom, então eu quero saber qual que é a estrutura de um aminoácido, né? Você está falando que a proteína é um monte de aminoácidos, mas como é um aminoácido? Primeiro ponto importante, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Por volta de 20 tipos, ok? Fala que eu não preciso decorar o nome desses 20 tipos. Claro que não. Você não vai precisar ficar decorando triptofano, cisteína, alanina, ácido glutâmico. Não, esquece. Não vai perder tempo decorando o nome de aminoácido. Você tem que saber que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos e eles são divididos em naturais e essenciais. Há uma discussão, mas a gente pode falar que dos 20, 11 são naturais, consequentemente 9 são essenciais. Você não precisa decorar, obviamente, quem são os aminoácidos naturais e quem são os aminoácidos essenciais, mas você tem que saber o que é. O que é um aminoácido natural, o que é um aminoácido essencial. Aminoácido natural é aquele que o organismo é capaz de sintetizar, é capaz de produzir. Um aminoácido essencial não. O seu corpo não é capaz de sintetizar, de produzir aminoácidos essenciais. Qual a única forma de obtenção dos aminoácidos essenciais? Através da alimentação. Então, sempre que houver um alimento que é rico em aminoácidos essenciais, coma-o. Porque, como o próprio nome diz, esses aminoácidos são essenciais e o nosso corpo não é capaz de sintetizá-los. Olha só, seja um aminoácido natural ou essencial, qual que é a estrutura molecular de um aminoácido? Está na lousa aqui para você. Todo aminoácido tem um átomo de carbono central. E esse átomo de carbono central ele faz 1, 2, 3, 4 ligações. Essa primeira ligação desse átomo de carbono central é com o grupo carboxila, lá da orgânica. Lembra do ácido carboxílico? C-O-O-H. Grupo carboxila. Essa segunda ligação desse átomo de carbono central desse aminoácido é com o grupo amino. Por isso que ele é um aminoácido. Grupo amino, grupo carboxila. Esta terceira ligação desse átomo de carbono central é com um átomo de hidrogênio. E essa quarta ligação com um radical.
Esse radical é uma variável, é o x da matemática. Dependendo do que estiver ligado nesse radical, eu tenho um tipo de aminoácido diferente. O que muda de uma alanina para uma cisteína é o que está ligado, por exemplo, nesse radical. Todo o resto da estrutura desse aminoácido é igual. Tudo bem, neném? Estrutura molecular do aminoácido? Ok. Já que a gente sabe disso, agora a gente pode pensar numa coisa interessante. A proteína é um monte de aminoácido ligado. Como é que eu chamo esta ligação que une os peptídeos, que une os aminoácidos? A ligação que une os aminoácidos para formar uma proteína é chamada de ligação peptídica. E ela é considerada uma reação de desidratação. Por mais que você não goste de química, você sabe que uma reação de desidratação, para ela acontecer, eu vou ter que retirar uma molécula de água. E eu vou tentar te mostrar isso. Essa reação de desidratação que une os aminoácidos para poder formar uma proteína. Vamos ver como que acontece essa ligação peptídica. Para a gente entender isso, eu deixei um espacinho aqui para representar a união de dois aminoácidos, para representar a reação da ligação peptídica. Então eu vou desenhar o primeiro aminoácido. Carbono central, 1, 2, 3, 4 ligações. Grupo carboxila, C, dupla O, OH. Grupo amino, N, H2. Terceira ligação com hidrogênio e aqui com um radical, vou chamar de R1. Pode ser um dos 20 tipos de aminoácidos. Quero ligar este aminoácido preto a este aminoácido azul. Vamos fazer um outro aminoácido aqui. Carbono central, 1, 2, 3, 4 ligações. C, dupla O, OH, o grupo carboxila. N, H2, o grupo amino. H, R2. Vamos supor que aqui eu tenho um outro aminoácido. Está claro, neném, que aqui em preto eu tenho um aminoácido, um dos 20 qualquer, e aqui em azul eu tenho outro aminoácido. Eu coloquei R1 e R2 para falar que são aminoácidos diferentes, mas poderiam ser aminoácidos iguais. Como é que eu vou fazer para juntar o aminoácido preto ao aminoácido azul? Para a gente estabelecer ligação peptídica, ela sempre ocorrerá entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino do outro. Olha o grupo carboxila do aminoácido preto, C dupla OH. Olha o grupo amino do aminoácido azul, NH2. Quem é que vai entrar em interação? Está vendo esse hidrogênio aqui do grupo amino do aminoácido azul? Ele irá interagir com o OH do grupo carboxila do aminoácido preto. Se eu arrancar esse hidrogênio daqui e esse OH daqui, o que eu estou tirando, neném? H2O. A gente vai remover uma molécula de água para poder unir esses dois aminoácidos. E veja que interessante que o tio Lição vai fazer agora. Esse hidrogênio do aminoácido azul foi embora. Esse OH do aminoácido preto foi embora. A gente retirou uma molécula de água. O que acontece agora então, Lição? Este átomo de carbono não está feliz quimicamente, porque para ele ficar feliz ele tem que fazer 4 ligações, ele está fazendo apenas 3. Esse átomo de nitrogênio também não está feliz, porque para ele ficar feliz ele tem que fazer 3 ligações, e está fazendo apenas 2. Após a retirada dessa molécula de água, estabelece-se uma ligação direta entre esse carbono e esse nitrogênio. Esta ligação que está unindo o aminoácido preto ao aminoácido azul é a ligação peptídica. Para eu fazer essa ligação, eu precisei remover uma molécula de água. Por isso a ligação peptídica é uma reação de desidratação. Tudo bem, neném? Sem problemas? Do mesmo jeito que para grudar os dois aminoácidos eu retirei uma molécula de água, o que eu posso fazer para quebrar essa ligação? É isso mesmo. Eu posso colocar uma molécula de água e eu vou quebrar essa ligação peptídica. Se para juntar é uma reação de desidratação, para quebrar a ligação peptídica é uma reação de hidratação, Lição. A gente não usa esse termo. A gente prefere o termo hidrólise. Lise, quebra, hidro, água. Quebro a ligação com água. Tudo bem, neném? Tranquilo? Está aqui apresentado para você uma ligação peptídica, a ligação que une os aminoácidos para a formação de uma proteína.
Perceba, após a ocorrência da ligação desses aminoácidos, isso aqui agora constitui uma única molécula. Que eu ainda não chamo de proteína porque ela é formada só por 2 aminoácidos. Posso chamar essa molécula de um dipeptídeo. E permanece uma extremidade com o grupo carboxila livre, permanece a outra extremidade com o grupo amino livre, para que eu possa juntar mais aminoácidos. Vale ressaltar que o número de ligações peptídicas de uma proteína é o número de aminoácidos menos 1. Repete a lição. Sim. Número de ligações peptídicas de uma proteína, número de aminoácidos menos 1. Olha o nosso exemplo. Quantos aminoácidos estão ligados aqui? 1, 2. O preto e o azul. Se eu tenho 2 aminoácidos ligados, eu tenho uma única ligação peptídica. E se eu encaixar mais um aminoácido aqui, eu vou ter 1, 2, 3 aminoácidos e 2 ligações peptídicas. Número de ligações peptídicas de uma proteína, número de aminoácidos menos 1. Ah, monto tudo bem até aí? Parte estrutural, tranquilo. Segue em frente para a gente finalizar a nossa aula. Eu quero que você entenda que as proteínas têm algumas estruturas, né? A estrutura de uma proteína vai depender muito da quantidade de aminoácidos que essa proteína tem. Proteínas maiores, de mais aminoácidos, podem ter uma estrutura espacial diferente, né? Então, dependendo de quantos aminoácidos forma essa proteína, de quais são esses aminoácidos que formam a proteína e da sequência desses aminoácidos, uma proteína pode atingir uma certa conformação estrutural. Uma proteína pode ter estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. Olha só, o que é a estrutura primária de uma proteína? A estrutura primária de uma proteína, ela terá sempre um aspecto linear. Porque a estrutura primária de uma proteína, ela mostra pra gente quantos aminoácidos compõem essa proteína. Quais são esses aminoácidos e qual a sequência desses aminoácidos. Isso vai ser muito importante, monstro. Porque imagina a seguinte situação, vou pegar aqui, ó, proteína primária. A gente pode pensar, quantos aminoácidos formam essa proteína? Quais são esses aminoácidos? Qual a sequência desses aminoácidos, né? Imagina que eu vou apagar aqui embaixo só para exemplificar para você, tá? Imagina que eu vou pegar aqui para representar uma proteína com figuras geométricas. Sei lá, imagina que cada figurinha geométrica corresponde a um aminoácido. Então eu vou pegar uma proteína 1, ela vai ser formada por um aminoácido quadradinho, um aminoácido bolinha, um triângulo, outra bolinha, outro quadradinho. Vamos supor que isso aqui seja uma proteína. Cada figurinha geométrica representando um aminoácido. Primeira pergunta, para falar de estrutura primária de uma proteína. Quantos aminoácidos forma essa proteína hipotética? Eles são, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Ela é formada por 5 aminoácidos. A estrutura primária me mostra quantos aminoácidos essa proteína forma. Segunda coisa importante. Quais são esses aminoácidos que formam essa proteína hipotética? Eles são, eu tenho um aminoácido que eu representei como um quadradinho, um que eu representei como uma bolinha e um que eu representei como um triângulo. Então, são esses tipos de aminoácido que formam essa proteína hipotética. O quadradinho, a bolinha e o triângulo. Em que sequência? Tá aqui a sequência para você. Quadrado, bolinha, triângulo, bolinha, quadrado. Porque você concorda que eu posso imaginar uma proteína 2, ela pode ter o mesmo número, os mesmos tipos, mas se a sequência não for a mesma, será uma proteína diferente? Vamos supor o seguinte, ó, olha para essa proteína 2. Quadradinho, quadradinho, bolinha, bolinha, triângulo. Você vai falar, nossa, quantos aminoácidos tem essa proteína 2? 1, 2, 3, 4, 5. Quais são os aminoácidos da proteína 2? Quadradinho, bolinha e triângulo. Ah, então essas proteínas são iguais, elas têm os mesmos números de aminoácidos e os mesmos tipos? Não, porque a sequência aqui é diferente. A sequência vai ser muito importante porque ela estabelecerá uma dessas estruturas que a gente vai comentar já já. Então isso é a estrutura primária de uma proteína. Aspecto linear. Quais são os aminoácidos? Quantos são? Qual a sequência? Dependendo dessa estrutura primária, a proteína pode assumir uma outra conformação estrutural. Ela pode ter um aspecto secundário
E uma proteína de estrutura secundária terá um aspecto helicoidal, em forma de hélice, né? Essas proteínas de estrutura secundária são proteínas formadas por um maior número de aminoácidos e existirá uma interação, ou melhor, interações entre os aminoácidos que formam essa proteína. Do tipo ponte de hidrogênio, do tipo ponte de sulfeto, caso exista um aminoácido chamado de cisteína compondo essa proteína, e ela vai poder adquirir uma forma estrutural, né, mais em forma de hélice. Proteínas que têm a sua forma estrutural molecular original no formato helicoidal, a gente fala que é uma proteína de estrutura secundária. Por exemplo, no seu corpo existe uma proteína muito importante chamada de queratina. Queratina, presente na unha, presente nos pelos, presente no cabelo, na própria pele. Ela é uma proteína de estrutura secundária. Ela é uma proteína que tem esse aspecto helicoidal devido a essas interações, devido a essas pontes de hidrogênio dos aminoácidos que formam essa proteína. Tudo bem? Algumas proteínas não têm uma estrutura secundária, apresentam uma estrutura terciária. A estrutura terciária normalmente tem um aspecto globular. Uma proteína de estrutura terciária, ela pode dobrar-se entre si, e aí espacialmente essa proteína vai apresentar essa estrutura. Normalmente as proteínas de estrutura terciária são proteínas com maior número de aminoácidos. Existem algumas interações muito interessantes entre esses aminoácidos que faz com que ela adquira uma estrutura mais globular. Por exemplo, as nossas enzimas, vamos falar muito sobre enzima, que são proteínas que aceleram reações químicas, elas têm a estrutura molecular original no aspecto globular, no aspecto terciário. Muito bem, lição. Mas tem proteína de aspecto quaternário, de estrutura quaternária. E uma proteína quaternária, neném, na verdade ela é uma junção de estruturas terciárias. Junção de estruturas terciárias forma uma proteína de estrutura quaternária. Tem uma proteína de estrutura quaternária muito famosa, né, que é a chamada hemoglobina. A hemoglobina tem uma cadeia globular, duas cadeias globulares, três cadeias globulares, quatro cadeias globulares. Alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. E essas estruturas terciárias estão unidas por um átomo de ferro. Esta proteína chamada de hemoglobina, que tem como função o transporte de oxigênio, de CO2, é uma proteína de estrutura quaternária. Perceba que ela é uma proteína bem grande, porque ela é formada por união de estruturas globulares pela junção de estruturas terciárias. Tudo bem, neném? Então, ponto importante. Dependendo do tamanho da proteína, dependendo dos tipos de aminoácido, da sequência de aminoácido que forma essa proteína, ela pode ter um aspecto helicoidal, como a queratina, globular, como as enzimas, ou uma estrutura quaternária, como a hemoglobina. Por que você está falando isso, lição? Para poder chegar no conceito de desnaturação. Uma proteína mantém a sua estrutura molecular original devido a algumas condições ambientais. Dependendo da variação dessas condições, uma proteína pode mudar a sua estrutura molecular original. Quando uma proteína perde a sua estrutura molecular original, eu falo que essa proteína sofreu uma desnaturação. Lição: quais são os fatores que podem promover uma desnaturação de uma proteína? Principalmente temperatura e pH. Variação de temperatura e variação de pH pode desnaturar uma proteína. Tecnicamente, o que é desnaturar uma proteína de estrutura quaternária? Desnaturar uma proteína de estrutura quaternária é transformar em várias estruturas terciárias. E automaticamente essa proteína perde a função. Lição: o que é desnaturar uma enzima? O que é desnaturar uma proteína de estrutura terciária, de aspecto globular? É desenrolar esse aspecto globular. É desmanchar esse aspecto globular. Transformar esse aspecto globular num aspecto helicoidal. Quando eu desnaturo uma enzima, uma proteína de estrutura terciária, eu tiro essa conformação molecular estável estrutural.
Desnaturar uma proteína de estrutura secundária, como a queratina, que tem um aspecto helicoidal, é transformar em uma estrutura primária. Então isso tecnicamente é a desnaturação. Dá para sacar isso, não é nem transformação, alteração da estrutura molecular original de uma proteína. Variação de temperatura, variação de pH, pode fazer isso com as proteínas. Tranquilo? Do mesmo jeito que eu posso desnaturar uma proteína, tem proteínas que desnaturam e não voltam à sua estrutura original, tem algumas que têm a capacidade de sofrer renaturação caso as condições se transformem nas ideais. De repente a gente tem uma febre, essa febre começa a elevar a temperatura corporal, nossas enzimas, todas de estrutura globular, espectro terciário, elas desnaturam e momentaneamente perdem a função. Caso eu abaixe minha febre e a temperatura volte a ser ideal, essa proteína pode ter a capacidade de voltar ao seu aspecto estrutural original e voltar a ter a sua função. Isso se deve ao fato do que, marque com carinho, a desnaturação de uma proteína pode mudar um aspecto quaternário para terciário para secundário, mas nunca uma proteína perde a sua estrutura primária. A sua estrutura primária sendo preservada pode garantir que essa proteína volte à sua estrutura molecular original, caso a alteração ambiental volte à normalidade. Tudo bem até aí? A gente vai falar bastante de desnaturação quando a gente chegar em enzimas. Sussa? Então aqui tem uma parte estrutural. Daqui um pouco tem um vídeo 2 para você, para a gente falar um pouco sobre as funções das proteínas, que isso também é bastante interessante. Um beijo do tio Lição.